essa entrevista com a Elisiane Durante, que é procuradora-geral do município de Guaxupé, a respeito da questão da Copasa. Bom, doutora Elisiane, a população vem já reclamando, apesar de muito noticiado, da questão da tarifa unificada de esgoto em todo o estado de Minas Gerais, e com isso, aquela tarifa que nós pagávamos em torno de 30% passou para 74%. Como que fica a situação do município de Guaxupé? Boa tarde a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que o governo municipal ele é completamente contra esse aumento que foi noticiado pela autarquia, que é a Arsai, né? Ele é completamente contra, e nós estamos, desde o momento que nós ficamos sabendo deste aumento, nós estamos trabalhando, seja com o Ministério Público, junto com o PROCON, seja com a Defensoria Pública, nós estamos trabalhando para reverter esse quadro, né? Recentemente, nós procuramos nos aliar à AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, que vai ajuizar uma ação civil pública para tentar reverter aí no Poder Judiciário essa unificação. Tivemos também recentemente uma ação da Defensoria Pública em Belo Horizonte para tentar reverter esse quadro. Eu estou inclusive com a decisão aqui, em segunda instância, desta ação. Em primeira instância, a ação foi indeferida a tutela antecipada, né? Não teve êxito em primeira instância. Em segunda instância também não teve êxito essa tutela antecipada. Por quê? Qual que foi o entendimento dado em primeira e em segunda instância à ação da Defensoria Pública em Belo Horizonte? Nós sabemos, e eu venho dizendo inclusive em várias matérias que nós temos acompanhado aí durante todos esses anos, que existem 3 tipos de serviços disponibilizados pela Copasa, que é a captação de água, né, a captação do esgoto, o transporte e o tratamento, certo? Nós temos esses 3 tipos de serviços. E que para a captação e para o tratamento nós temos a tarifação. Porém, para o tratamento, alguns municípios não têm a tarifação porque não há o tratamento. O Poder Judiciário, na ação da Defensoria, pelo que eu li e entendi, o Judiciário se baseou no entendimento do STJ de 2014 de que é legítima a tarifação, porque entende-se que se há o serviço, se há a prestação de serviço, há de existir aí a tarifação. Só que no caso dos nossos municípios não há a prestação de serviço. Nos outros sim, há a prestação de serviço, mas no caso dos nossos municípios não há a prestação de serviço. Então eu acho que neste ponto não ficou clara a ação para que pudesse ter aí o deferimento para a Defensoria lograr êxito aí nessa ação. E eu, estudando, me aprofundando nessa matéria, tive acesso, tá, a um recurso administrativo da própria Copasa, a questão da tarifação do esgoto junto a Arsai, onde tudo isso que eu estou falando agora, a própria Copasa fala para a Arsai, fala da injustiça tarifária, fala da questão, não sou eu que estou dizendo, isso são os próprios procuradores da Copasa que falam para a Arsai que não concorda
com a unificação das tarifas em razão da injustiça, não da justiça, da injustiça social que está sendo promovida com os municípios em que não há prestação do serviço de tratamento de esgoto, e que vai além, que isso é, obviamente, se não há a prestação de serviço, isso é ilegal, isso esbarra no Código de Defesa do Consumidor e esbarra na própria lei estadual que gere a própria ARSAI. Existe um artigo na lei estadual que disciplina as normativas da ARSAI, que diz o seguinte, no artigo 10, diz o seguinte: somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado. Então, quer dizer que essa lei estadual, que é a Lei 18.309 de 2009, que é o embasamento legal que a ARSAI utiliza para fazer a justiça social que ela diz estar fazendo no nosso caso, existe esse artigo 10 que diz que ela não pode cobrar por aquilo que não está sendo prestado. E esse recurso administrativo que eu estou em mãos aqui, que eu vou disponibilizar para a imprensa, no qual eu inclusive grifei tudo que vocês vão ter acesso, vocês vão ver, e eu grifei o mais importante, no que os procuradores da Copasa falam. Isso aqui é público, isso aqui está na própria internet, foi de lá que eu extraí. De fato, como o serviço não se encontra universalizado, torna-se controverso usuários que não têm esgotamento sanitário pagar por tarifa de água 50% dos custos de tratamento e de disposições finais dos efluentes. Eles falam aqui a exaustão de que isso é ilegal, de que que haverá assim judicialização em massa, pode ser que neste caso aqui não houve deferimento da tutela recursal, mas em sede de liminar, de antecipação de tutela, mas vai haver aqui apreciação de mérito ainda dessa ação civil pública, vai haver um aprofundamento da análise desse processo e certamente reverter essa decisão aqui, porque não foi apreciado neste âmbito consumeirista, né? Não há prestação de serviço, está claro, são 64 municípios mineiros que estão sendo cobrados por um serviço que não está sendo prestado. 64. Quem diz isso aqui é no próprio relatório da Copasa. No próprio relatório da Copasa, no próprio recurso da Copasa, diz isso aqui. Então, o Executivo Municipal não está, diferentemente do que possa parecer, nós estamos aguardando o momento certo de agir, porque o momento de agir individualizado, nós entendemos que não é propício, porque se agirmos em conjunto com outros municípios, teremos mais força de chegar lá. Por isso que agora, junto com a que é uma associação com vários municípios mineiros, né, nós teremos mais força de conseguir êxito na nossa ação civil pública que vamos promover em breve contra a ARSAI neste ponto. Será um documento que vai fazer parte aí da ação civil pública, porque é um documento que a própria Copasa, os procuradores da Copasa reconhecem a injustiça social que é cometida aí contra os municípios. E Lisiane, eu acredito, assim como eu acredito que os seus colegas da imprensa já devam ter passado por isso, de pessoas da população reclamando, inclusive no meu caso, uma moça mandou mensagem que pagava R$300, pagava R$782 esse mês, sendo que ela ganha um salário mínimo.
E como que a Prefeitura vê essa situação, já que a própria Copasa tem esse parecer, tem essa ação, esses consumidores depois eles podem acionar na justiça para reaver esses valores? De forma individualizada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles podem juntar esses documentos, né, e entrar com uma ação para reaver esses valores. Eles podem sim entrar de forma individualizada, o município, no caso deles, eles podem juntar vários consumidores ou de forma individualizada, né? O município vai entrar com a ação civil pública junto com os demais municípios mineiros para obstar essa cobrança, né? Mas eles podem sim já ir juntando essas contas de água para obstar a cobrança. Doutora, quer dizer, reverter. Sim. Paralelamente a esse trabalho que a Prefeitura está realizando junto a outros municípios, né, para tentar a suspensão dessa taxa, é isso que vocês estão pedindo, né, evidentemente, ocorre também a revolta popular por conta da estação de tratamento de esgoto, né, estar parada há tantos anos, e o que a Prefeitura tenta fazer, o que ela pretende fazer com isso. Na Câmara Municipal, os próprios vereadores já informam à população que está nas mãos do prefeito uma quebra de contrato com a Copasa. Entretanto, dizem que a prefeitura teria que indenizar a Copasa em mais de 70 milhões. Esclareça para a população até que ponto que isso é verdade, que isso não é, e qual que é a posição do prefeito com relação a esse contrato. Esse contrato, de fato, se há um contrato, se houver uma rescisão contratual e é um contrato milionário, né, que foi firmado lá em idos de 2011, 2010, 2012, né? Se é um contrato milionário e se é um contrato milionário que vem corrigido, se houver a rescisão, há de ter aí uma devolução para a Copasa. E se tiver a devolução, quem vai arcar será o município, isso é fato. Então, se tiver a rescisão contratual, tem que ter a devolução. Agora, quanto à ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, nós tivemos, como todo mundo aqui acompanhou, diversos problemas durante todo o tramitar do processo do convênio da ET. Desde o processo licitatório, né, desde lá da licitação até a execução da obra, enfim, vários problemas. Porém, todos esses problemas foram passo a passo, nós fomos aprendendo, porque é a maior obra do município, é uma obra de 15 milhões de reais, que era um convênio de 15 milhões de reais. É a maior obra do município, é uma obra de esgotamento sanitário que a engenharia foi passo a passo, aprendendo com os engenheiros da Funasa, engenheiros também da Copasa. Então, nós fomos aprendendo passo a passo como lidar com essa obra ao longo dos anos. Nós fomos fazendo replanilhamentos de como ajustar o convênio. Hoje, dia 29, está nas mãos do Procurador Federal o último aditivo. Nós já fizemos um aditivo em Brasília, né, na Procuradoria Geral em Brasília, já foi finalizado esse primeiro aditivo, que incluiu a Copasa no convênio como interveniente. Então, a Copasa já faz parte também do convênio Guaxupé, Funasa e Copasa. Agora são três atores aí nesse convênio. Agora, até o dia 30, até amanhã, que é o prazo que se esgota, o prazo final, o prazo para poder prorrogar o convênio, nós vamos fazer um outro aditivo para a finalização da obra. Aí nós já encerramos o contrato com a Artec, já não tem mais o contrato com a Artec, já finalizou o contrato com a Artec. Nós vamos promover, se tudo der certo ainda esse ano, mais um novo processo licitatório para a parte final da obra de esgotamento sanitário no município. Lisiane, uma das coisas também que a população questiona muito, você até falou dessa questão do contrato, de que corre-se o risco da prefeitura pagar
pela multa, mas, por exemplo, o contrato ele fala que a Copasa, por exemplo, teria que construir uma sede na cidade, teria que fazer a questão de recuperação de mananciais, coisas que nós não vemos desde que começou. Sim, nós ajuizamos... Isso não poderia ser uma cláusula para a quebra de contrato? Sim, nós ajuizamos uma ação de obrigação de fazer. Essa ação tramita hoje no Poder Judiciário com uma série de providências que a Copasa tem que tomar, não só com relação a isso, tá? Não só com relação a isso. Com um cronograma que ela apresentou de execução de serviços que ela teria que fazer e que ela não estava fazendo. Então, essa ação, nós pedimos a tutela antecipada, que não foi deferida no caso, foi deferida somente em parte, somente daquelas pessoas que não tinha... porque tem os 3 tipos de serviço, a coleta, o transporte e o tratamento. Tinha pessoas que não tinham nem a coleta e nem o transporte. Então, a tutela antecipada foi concedida para essas pessoas, para retirar a tarifa dessas pessoas. Que é o caso da Rua do Buracão. Isso, foi para essas pessoas, foi concedida a tutela antecipada. Mas para os demais serviços constantes do cronograma, não foi. E está tramitando a ação. Está no judiciário, tramitando, a gente aguarda. E é aquela coisa, tem recursos, né? Então, estamos aguardando o final da ação. E diante de toda essa situação, né, o município acaba ficando preso a essa questão da ARSAI, né, a ARSAI decidiu que poderia haver essa tarifa unificada, a Copasa não está oferecendo serviço a contento da população, apesar do preço que nós pagamos da água. A prefeitura, ela não pensa em retomar o projeto da autarquia? Por enquanto não houve, nós começamos o mandato agora, né? Estamos há poucos meses no novo mandato. Por hora não houve ainda essa discussão de uma autarquia municipal para gerir aí o esgotamento sanitário do município. Doutora, para encerrar de minha parte, gostaria de saber, né, qual que é a esperança que você pode passar para o cidadão que está nos assistindo, aquele cidadão, igual a Carol falou, que ganha um salário mínimo e por conta desse acréscimo ele vai ter que deixar até de necessidades básicas em casa para poder honrar essas contas. Qual que é a esperança de que o mês que vem, em quanto tempo que esse pessoal poderá ficar sem essa tarifa aí que é injusta? Bom, a esperança é que com a maior brevidade possível os municípios que vão aderir à ação, que faça isso mais rápido, né, para que essa ação seja distribuída o mais rápido possível e a gente consiga aí a tutela antecipada, né, porque com isso para a cobrança de forma imediata se for deferida a tutela antecipada. Porque se for juntado esse documento aqui e se for explicado direitinho o que está acontecendo, eu acredito que a gente vai obter sucesso sim.